Então, aqui, Lucas disse que valeu, né, a resposta. A Aline Ribas diz quais são os tipos de perda. Ela está perguntando e quais os tipos de aparelho. Ah, legal. Pois é, tipo de perda e tipo de aparelho caminham juntos, né? É engraçado que os pacientes, quando entram em contato, falam assim: eu quero usar um aparelho pequenininho que ninguém veja. Olha, Seria tão bom, né, se fosse assim, mas a gente acaba mostrando profissionalmente que a indicação do aparelho é a partir da avaliação do tipo e grau de perda. Então existe o tipo de perda condutiva, mista, neurosensorial. Cada tipo de perda dessa, ela é relacionada a uma alteração no ouvido. Então, a nossa orelha, ela tem uma função auditiva. Deus não criou isso aqui para enfeitar a só cabeça. apenas para dizer que. Não, a gente Olha que começa a ouvir legal, aqui, viu? nessa concha. É por isso que eu Ah, tenho certeza que até nos dias de hoje, quando a pessoa não está escutando bem, a gente escuta, vê aquele comportamento de exato. colocar a mão Esse para gesto, esse né? gesto, né? Isso. E os aparelhos auditivos de antigamente eram conchas, Olha, né? interessante. Essas conchas que a gente vê no mar, encontra no mar. Então, voltando para não perder, né, a citação de Aline, todo modelo de aparelho auditivo ele é relacionado ao tipo e grau da perda. A tecnologia melhorou muito, né, em relação a design, o tamanho do aparelho, que é uma preocupação de 90% dos pacientes. Então hoje você tem acesso a um aparelho pequeno, discreto e potente. Então por isso que hoje se tornou mais fácil se adaptar e aceitar o uso do aparelho auditivo. Que é, Os tipos de perda, Aline, se eu for decifrar, a gente vai entrar em alguns assuntos específicos que é, talvez fuja um pouquinho, mas é importante a pergunta dela, né? é, Mas existem três tipos de perda, que nós chamamos de condutiva, mista e neurosensorial. Cada uma delas tem uma alteração no nosso ouvido, na nossa audição. Então existe o ouvido e orelha externa, orelha média, orelha interna, é até bonito, chegar no viu? órgão que nós chamamos de cóclea. E aí existe um trajeto. Eu estou aqui falando com Bel Ferreira. Esse som está chegando. Em milésimos de segundo ele faz esse percurso. Ouvido externo, ouvido médio, interno, cóclea. E aí manda essa informação para o cérebro. Em milésimos de Que segundos. bonito. Que Eu costumo bonito. dizer, muitos profissionais também afirmam isso, que a gente não escuta com a orelha, com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. Se o cérebro não aceitar essa informação e não processar a informação, não adianta toda essa estrutura que nós temos aí, de orelha, de ouvido, até chegar lá.